É meu convidado António Serra, do Banif. António, muito boa tarde. Estas previsões macroeconómicas do Executivo de Mariano Rajoy pecam por ser suaves demais ou otimistas demais? Eu acho que todo o plano é um pouco otimista. Basta ver o que aconteceu em Portugal, bem, sem falar na Grécia, como é óbvio, mas o pacote que foi anunciado na semana passada de 65 mil milhões de euros para a Espanha, que corresponde a 6,5% do PIB para os próximos 2 anos e meio, corresponde exatamente, por coincidência ou não, corresponde exatamente àquilo que é necessário a Espanha a cortar o déficit, portanto, dos 8,7% a 8,9% do déficit de 2011 até aos 2,8% de target de déficit para 2014. Enfim, nós vimos o que aconteceu na Grécia e estamos a ver o que é que está a acontecer em Portugal, que todas estas medidas recessivas depois têm um impacto no crescimento e depois voltam a ter um impacto nas receitas. Por exemplo, em Portugal, as receitas do IVA que se esperava no orçamento deste ano que crescessem cerca de 15% e caíram cerca de 1,5% durante os primeiros 4 meses do ano. Portanto, sendo que são medidas que também, se olharmos, por exemplo, para as previsões, a previsão anterior esperava uma queda este ano de 1,5%, agora foi aliviada para 1,2%, mas a verdade é que em 2014 o Executivo espera que a economia espanhola esteja já a crescer 1,2%. Temos aqui um período de 2 anos porque para a consideração inverter. orçamental em Espanha não fica muito aquém da portuguesa. E nós, para este tempo, estamos a estimar uma recessão de 3%. E, portanto, não estou a ver realmente como é que a recessão em Espanha será inferior a 2,5%. E já vamos olhar para outras questões da economia espanhola, mas olhando para um outro tema conhecido hoje, de resto já era esperado pelo mercado que o Eurogrupo aprovasse um plano de ajuda para a banca espanhola até 100 mil milhões de euros. A grande vantagem desta aprovação, que, como disse, já era esperada, é o facto do dinheiro, pelo menos a primeira tranche de 30 mil milhões, ficar disponível de imediato para fazer face a estas primeiras e às emergências maiores. Enfim, os dados já tinham sido libertados para a imprensa há uma semana, portanto nós já sabíamos desses detalhes, daí não ser de facto nenhuma surpresa, não houve mais nenhum detalhe relevante. Até ao final do mês vão ser libertados cerca de 30 mil milhões e esses vão ser utilizados para capitalizar os bancos que já foram intervencionados. Depois, até ao final de setembro, vamos ter os stress tests a todos os bancos e vai-se aferir as necessidades adicionais que os outros bancos poderão ter. Enfim, mas não há nenhuma surpresa e a pressão continua do lado espanhol. A grande vantagem deste plano é que tenta separar o setor bancário, que tem grandes problemas, e a ligação que tem com o governo. Mas, de qualquer forma, com o agravamento da situação económica em Espanha, as yields continuam a subir em Espanha. Ainda assim, António, não se espera, ou pelo contrário, é de esperar que sejam tomadas já algumas medidas ou que alguma desta verba seja já direcionada para algumas instituições, sendo que o Eurogrupo disse hoje que só em setembro é que vai saber ao certo quanto dinheiro é que Espanha vai... Portanto, serão emprestados até 100 mil milhões, mas só em setembro é que o Eurogrupo vai saber ao certo quanto é que o país precisa para o setor financeiro. Vamos ter aqui uma fase de análise. 30 milhões vão ser utilizados para capitalizar os bancos que já foram intervencionados, nomeadamente a Bankia. E depois o restante vamos saber com os stress tests no final de setembro. Sendo que para já vamos ter a famosa análise banco a banco para se tentarem perceber as necessidades. Sim, exatamente, são esses stress tests que vão ser feitos banco a banco, empréstimo a empréstimo. Olhando para outra questão que hoje também está a aquecer os mercados, Valência pediu oficialmente ajuda ao Estado através do fundo que foi criado apenas na última semana. Pode dizer-se que estamos no início de um processo em que outras regiões autónomas vão ter de recorrer. Não é a primeira região a solicitar auxílio, a de Aragão já o tinha feito e estão, de facto, as regiões estão numa situação bastante difícil porque, tal como o Governo, não têm acesso ao mercado. Enfim, o Governo tem emitido, mas tem sido basicamente refinanciamento efetuado pelos bancos domésticos. Mas o refinanciamento da dívida das regiões está a ser mais difícil e daí o Governo ter anunciado um plano para exatamente refinanciar a dívida das regiões, mas isso vai ser mais um problema para o próprio Governo porque somando o que as regiões teriam que refinanciar até final do ano e aquilo que o próprio Governo tem que refinanciar até final do ano, serão cerca de 40 a 45 mil milhões de euros até final do ano, o que dividido
cerca de 4 meses que faltam até final do ano, dá cerca de 10 mil milhões por mês. Ora, os leilões que eles têm feito é de cerca de metade desse montante, e sempre com uma grande concessão, como aconteceu ontem. Por isso é que as yields da dívida pública espanhola subiram ontem e estão a subir outra vez hoje. E, portanto, um fundo de 18 mil milhões é insuficiente nesta altura para fazer face às dificuldades das regiões autónomas. Não, mas a questão é que é o governo que está a garantir que vai financiar essas regiões. Quando parece-me extremamente difícil que o próprio governo se consiga financiar durante os próximos 4, 5 meses. Esperam-se que, e é uma pergunta que reforço precisamente porque é importante também que se perceba, há a possibilidade ou há a probabilidade de outras regiões autónomas virem a pedir ajuda? Sabendo-se das necessidades que têm. Há com certeza, porque o funding, os mercados estão fechados para as regiões. E nós sabemos que todas ou quase todas o ano passado não cumpriram com o target de déficit e, portanto, quer dizer que estão com graves problemas. E à medida que a recessão se agravar, as receitas que as regiões têm vão ser menores e, portanto, claramente mais regiões vão precisar de ajuda. Porquê que Mariano Rajoy insiste e reagiu já depois deste pedido de ajuda de Valência, que não se trata de uma intervenção nas regiões autónomas, sendo que se sabe pelos requisitos do acesso a este fundo de liquidez que vão passar a ser vistoriadas de outra forma? Tem que de alguma forma evitar que os processos sejam vistos exatamente como anteriores foram feitos. E aqui reporto-me ao pacote de ajuda ao setor financeiro em Espanha, em que os políticos, quando o solicitaram, claramente anunciaram que não era um pedido de ajuda e que não tinha condicionalidade. E como se veio a provar mais tarde, não só foi um pedido de ajuda, como teve condicionalidade, que foram esses 65 mil milhões de medidas de corte de despesa e aumento de impostos que foi anunciado na semana passada. Tendo por base as previsões macro hoje conhecidas que indicam que poderá ser ainda assim a segunda maior recessão na história do país, olhando para fatores como a taxa de desemprego, a falta de crescimento, é possível estabelecer-se ou pensar-se que estão a ficar definidos os requisitos necessários para um pedido de ajuda externa a todo o reino e não apenas à banca? Eu acho que o pedido de ajuda ao reino é cada vez mais provável, porque o acesso aos mercados é cada vez mais limitado no caso de Espanha e, como eu disse, eles vão ter mais montante para refinanciar na segunda metade do ano. Muito desse montante é a rolagem de emissões que eles já têm, mas o que acontece neste momento é que os investidores internacionais não estão a reinvestir os montantes que têm dos títulos que vão terminando. E como eles têm cerca de 25% a 30% das emissões internacionais, quer dizer que o ónus nos bancos, que têm sido essencialmente os bancos e outros investidores domésticos a comprar estas emissões espanholas, portanto o ónus nesses investidores vai continuar a aumentar. E, portanto, a pressão vai ser cada vez maior e vai ser difícil a Espanha não recorrer a um pacote de ajuda externo. Já o disseste e hoje estamos a assistir a isso mesmo, as pressões tanto nos mercados acionistas com o IBEX a ser a praça que mais afunda, como no mercado secundário de dívida também com a yield sobre as obrigações a 10 anos acima dos 7%, mas a verdade, e se tivermos por base, por exemplo, a emissão de ontem, a yield, mesmo no leilão, no mercado primário, começa a aproximar-se da meta psicológica tão falada dos 7%, começa a ficar um pouco insuportável pagar juros a este nível durante algum tempo. Enfim, aquilo que se esta situação se perpetua, aliás, não se pode perpetuar, porque não é racional ir aos mercados ou forçar os próprios bancos a tomarem dívida a estes níveis e os custos de dívida vão aumentando e não faz sentido. Se existe a possibilidade de pedir um pacote de ajuda com custos de financiamento bastante mais baixos, racionalmente não faz sentido continuar a adiá-lo. Até porque Espanha, nesta altura, não tem argumentos para contrariar esta tendência. Não tem. É difícil, aliás, porque eles anunciaram as medidas e os mercados deram pouca margem de manobra ou respiraram um pouco e voltaram a pressionar a dívida espanhola novamente. O pedido de ajuda para o setor financeiro foi só uma forma de ganhar algum tempo para planear então esse pedido a todo. Primeiro, talvez para tentar testar os mercados e ver como é que reagiam e depois também ganhar algum tempo. O pedido de ajuda foi o acordo a que se conseguiu chegar na altura. Vamos lá ver, nós sabemos que nenhum país quer ser intervencionado, não é? Principalmente é um ónus muito grande, um ónus político muito grande para o governo que o solicita, não é? E por isso é que todos os governos que foram
todos os governos de países que foram intervencionados resistiram. Foi assim com a Grécia, foi assim com a Irlanda, foi assim em Portugal e também foi em Espanha. Agora, em Espanha já se tinha chegado a uma situação em que era insustentável, alguma coisa se teria que fazer. E o acordo a que chegaram foi um pacote de ajuda aos bancos, que é um dos grandes problemas em Espanha, tendo contrapartida o caminho para uma união bancária na Europa, que vai demorar tempo e que era uma das soluções, uma das medidas necessárias para resolver o problema desta crise de dívidas soberanas na Europa, mas não é nem de perto nem de longe a única medida que é necessário tomar. Por cá, o IGCP, é uma notícia que o Económico deu hoje, está a tentar testar também alguns eventuais interessados privados para comprarem dívida soberana. Pode ser uma estratégia mais eficaz nesta altura para fugir às pressões dos mercados? Tentar colocar dívida junto de privados. É uma boa estratégia. Aliás, nós vimos o ano passado a Irlanda também negociou diretamente com investidores para rolar emissões que maturavam em 2013, salvo erro. Se tivermos por base, por exemplo, o sucesso das obrigações de várias empresas cotadas, tiveram bastante adesão, poderá ser um sinal também para o próprio IGCP. Sim, mas a verdade é que houve não só investidores domésticos, mas também houve investidores internacionais, incluindo hedge funds, que tiveram a comprar quer obrigações de tesouro e mesmo fundos high yield que tiveram a comprar a dívida das empresas portuguesas nos últimos meses. E, portanto, o facto de... São duas coisas, no fundo. O facto de a consolidação orçamental estar a ter algum sucesso, enfim, fica um pouco aquém das expectativas, mas por efeito das medidas serem regressivas. Mas, de certa forma, Portugal tem implementado as medidas com que se tem comprometido com a Europa e, desse ponto de vista, as medidas do Governo tiveram sucesso. E, por outro lado, também há a situação de que a própria Europa, nestes últimos meses, ou a Alemanha, tem mostrado um pouco mais de abertura para que Portugal, tendo tomado as medidas, seja um exemplo de sucesso no processo de restauração económica. E isso também teve algum impacto no ponto de vista dos investidores internacionais e daí ter havido alguma procura. Outro ponto que marca este último dia da semana é uma comunicação, um comunicado do BCE que revela que vai deixar a instituição de Frankfurt de aceitar obrigações gregas. É uma situação, um cenário que pode e provavelmente vai agravar as pressões sobre os periféricos. Eu acho que essa situação surpreendeu-me, mas eu acho que isso deve afetar essencialmente os bancos gregos, que são aqueles que têm provavelmente mais títulos ainda do governo grego. Os bancos europeus já não devem ter grande exposição. Agora, provavelmente, o Banco Central grego vai ter que suportar os bancos gregos e financiá-los através da linha direta que têm aos bancos gregos. Pode dar também algum tipo de sinal esta posição tomada pelo Banco Central Europeu em relação à Grécia, de que o país continua a não conseguir fazer aquilo que lhe foi pedido? Sim, é uma forma de pôr pressão, porque a verdade é que existem emissões que estão na posse do Banco Central Europeu, por exemplo, que maturam agora a 20 e qualquer coisa de agosto, e foi uma forma de meter pressão sobre o Governo para esclarecer como é que vai implementar as medidas que já se tinha comprometido com a Troika. Enfim, o novo Governo vai ter que estar agora em negociações com a Troika para mostrar como é que vai chegar a esses objetivos. Olhando para outras questões, António, e de forma mais resumida para as apresentações de resultados trimestrais nos Estados Unidos, estão a corresponder de uma forma genérica e pelas cotadas que já apresentaram contas às expectativas? Não, eu acho que tem vindo de encontrar expectativas, talvez um pouco acima das expectativas, mas a verdade é que os grandes setores que começam a earning season são o setor tecnológico e o setor financeiro, e tipicamente são aqueles que têm mostrado capacidade para surpreender as expectativas, e portanto isso verificou-se mais uma vez. Começam a encontrar-se alguns sinais que se tentam sempre procurar nestes resultados relativamente à economia norte-americana, se está ou não a começar a recuperar. Pois, mas nessa altura é preciso olhar para as expectativas das próprias empresas e nesse sentido é de facto difícil que não mostrem alguma tendência de abrandamento da economia americana, até porque não é só a economia americana que tem abrandado nestes últimos meses, a própria economia mundial, nomeadamente as economias asiáticas e no Brasil também, a China, por exemplo, e portanto as empresas americanas são muito internacionalizadas e portanto isso vai ter impacto também considerando as expectativas futuras que eles vão apresentar. Em relação a Portugal, as expectativas
dentro daquele que é o cenário macroeconómico, pode dizer-se que são favoráveis, ou vamos ter uma queda generalizada nas empresas? Enfim, claramente as expectativas devem ser baixas. Agora, o que se passa é que as empresas domésticas vão ser ou continuar a ser penalizadas e aquelas que têm mais exposição ao setor internacional Acabam por escapar um pouco conseguir esta escapar, situação. como sei lá, Portocel, PT, a própria EDP, têm operações internacionais com um grande peso nas vendas das respectivas empresas. António, muito obrigado pela tua análise.